Olá amigos, boa tarde a todos. Deixar aqui uma mensagem referente à nomeação em conjunto do Fontelas Gomes e do Futebol Clube do Porto, do Artur Soares Dias para o Clássico. Não posso dizer que estou surpreendido, ok? Tendo em conta que o Corona está em dúvida, tendo em conta que o Porto, as exibições do Porto deixam muito a desejar, apesar de ser uma equipa que luta do princípio ao fim e que certamente vai entrar em campo dopada contra o Benfica. Não tenho a mínima dúvida que o Futebol Clube do Porto vai entrar no próximo jogo na Luz com os jogadores na máxima força física, vão lutar do primeiro ao último segundo, dopados como cavalos dopados, vão correr quilómetros do princípio ao fim do jogo. Isso não tenho a mínima dúvida. É uma equipa sempre muito difícil de bater, mas é um jogo difícil sem o artista deles, sem o artista, o melhor jogador da equipa, que é o Corona. Não sei se vai jogar ou não. Em princípio, é um bluff da parte do... É normal no Porto esses bluffs dos jogadores estarem em dúvida, mas, de qualquer das formas, é um jogo muito difícil em que o Porto não pode facilitar. Precisa dos milhões da Liga dos Campeões, porque, apesar dos milhões que ganharam este ano, portanto, eles não estão nas lonas, continuam nas lonas, e precisam da entrada direta na Liga dos Campeões. Portanto, vão trazer o Artur Soares Dias. Não era de esperar outra coisa. O Artur Soares Dias é um péssimo árbitro. Não digo que seja um péssimo árbitro, não é um grande árbitro, não é um bom árbitro, mas é um árbitro muito inteligente. Muito inteligente. É um árbitro que é capaz de passar os 90 minutos na maior das descontrações e equilibrado para as duas equipas. Até pode favorecer mais o Benfica aqui ou ali numa falta de meio campo, num cartão amarelo, numa situação, mas em situações que realmente contam para o jogo e fulcrais no jogo, vai claramente favorecer o Futebol Clube do Porto. Não tenho a mínima dúvida que se o Porto, por exemplo, tiver a ganhar 1-0, ele é capaz até de marcar um penalti, porque o empate chega para o Porto, é capaz de marcar um penalti num lance na área do Porto. É um árbitro muito inteligente, e que não é à toa que foi nomeado para este jogo. E realmente é impressionante como é que não conseguem perceber que a realidade do Porto, de um árbitro no Porto, e a realidade de um árbitro residir em Lisboa é completamente diferente, não é? Por exemplo, em Lisboa, os árbitros não têm que obrigatoriamente ser, não são pressionados, não são tão pressionados como são no Porto. Aquilo chega a ser inacreditável, a forma como os Super Dragões têm uma ala de propósito para pressionar os árbitros que residem não só no Porto, como na zona norte do país e também noutras zonas do país, como é óbvio. Um árbitro residir no Porto não é a mesma coisa que residir em Lisboa, e toda a gente sabe isso. O Fontelas Gomes está a receber dinheiro em criptomoedas do Futebol Clube do Porto. Isto é claro. Muitas das pessoas que acompanham o fenómeno futebolístico de perto sabem isso, ok? Sabem isso. Que o Futebol Clube do Porto é uma organização criminosa, é uma das maiores organizações, se não mesmo a maior organização criminosa de Portugal. É uma organização criminosa que... Mas eu culpo os dirigentes do Benfica. Se eu apoiei o Luís Filipe Vieira na sua reeleição, neste momento eu começo a ficar muito desconfiado sobre aquilo que se passa no Benfica neste momento, porque como é que é possível deixarem uma nomeação destas e não tomarem uma posição do Artur Soares Dias? Eu acho que eu sinto muito, mas neste momento o Benfica não tem liderança. Um clube como o Benfica não tem liderança no panorama nacional. Eu acho que há ali qualquer coisa que não sei se a grande vantagem do Luís Filipe Vieira continuar como presidente do Benfica não é para esconder o passado, coisas ruins que fez no passado, coisas que não foram legais no passado, e tinha que continuar na presença do Benfica, e ele agora está-se pouco importante para que o Benfica vença ou não vença os jogos ou os campeonatos, porque eu vou-vos dizer uma coisa, meus amigos. O Porto fez um cordão humano contra as arbitragens, e o Porto foi beneficiado em cerca de 90% dos jogos este ano para o campeonato. Mas quando foram prejudicados num jogo, em dois lances, dois penaltis ou dois ou três penaltis num jogo, fizeram um cordão humano. Imaginem só se o Benfica fossem jogar com o Benfica no Dragão,
em que o árbitro para esse jogo era de Lisboa e que tinha uma confeitaria em Lisboa, onde a apresentação dessa confeitaria, o lançamento dessa confeitaria, teve a presença de ilustres benfiquistas. Eu tenho a impressão que esse árbitro nem entrava no Estádio do Dragão, ok? Não entrava no Estádio do Dragão. É só para verem a diferença que existe entre os adeptos de um clube e do outro. Enquanto o Porto é beneficiado 90% nos jogos do campeonato, mas basta um jogo para eles meterem a pressão toda nos jogos seguintes e colocarem um cordão humano. Como é que é possível? E o Benfica deixa, os adeptos do Benfica ficam calados com o Artur Soares Dias. Isto é inacreditável e só revela uma coisa, revela que eles sabem que podem fazer isto ao Benfica. Porque o Benfica não mete medo neste momento. Os adeptos do Benfica, apesar de dizerem que são em maior número, mas eu já começo a ficar com dúvidas em relação se realmente nós temos, o nosso clube tem o maior número de adeptos em Portugal, porque eles não têm medo do Benfica. O Benfica não mete medo a ninguém, porque deixam que isto aconteça. Este árbitro vai entrar na luz, é um árbitro muito inteligente, não é um grande árbitro, mas é muito inteligente, vai levar o jogo certamente para que o Porto não perca pontos, porque para o Porto o empate já não é mau. Vai beneficiar, é capaz de beneficiar o Benfica em 90% dos lances, porque nos lances capitais ele vai beneficiar o Futebol Clube do Porto. Não tenho a mínima dúvida que se o Porto tiver a ganhar 1-0 nos últimos minutos, é capaz de assinar até um penalti em favor do Benfica, duvidoso, porque o empate chega perfeitamente ao Porto e ele quer certamente manter o seu nome nos próximos confrontos de clássicos, onde poderá até ser mais necessário do que neste jogo. Realmente é impressionante. Aquilo que impressiona aqui é a passividade da direção do Benfica, é a passividade dos adeptos do Benfica, porque vão se manifestar nas redes sociais, e nas redes sociais não interessa, não, é pouco importante, porque não tem eco em lado nenhum, ok? Continuo a chamar a atenção para a Sport TV, continuem a subscrever a Sport TV. A Sport TV é inacreditável, porque é capaz de, fora dos 90 minutos, colocar benfiquistas e pessoas a falar de situações do Porto, mal do Porto e contra as decisões a favor do Porto, etc., fora do jogo. Mas aquilo que conta, realmente conta, são os 90 minutos do jogo. Analisem bem os 90 minutos dos jogos do Benfica, transmitidos pela Sport TV, e os 90 minutos dos jogos do Futebol Clube do Porto, transmitidos pela Sport TV. É inacreditável a pressão que é feita sobre as decisões das arbitragens nos jogos do Porto. Eu, no último jogo do Benfica, em Tondela, realmente tomei nota de uma ou duas situações em que o comentador disse, o comentador de campo, disse que o Jorge Jesus não parou uma vez sentado no banco. Que estava sempre levantado do banco e que não parou, não ficou nem um minuto sentado no banco. E depois houve um silêncio. Tudo isto a criticar, aquelas pessoas criticam Sérgio Conceição por ter aquelas reações que tem fora do campo, fora do banco. Portanto, meus amigos, a Sport TV podem dizer aquilo que quiserem, é inimigo do Sport Lisboa e Benfica. Não é adversário, porque não é adversário do campo, mas é inimiga do Sport Lisboa e Benfica. Eles podem pôr os benfiquistas que eles quiserem a falar fora dos 90 minutos, nos programas de entrevistas, nos programas de debates, podem fazer aquilo que eles quiserem. Mas durante os 90 minutos de cada jogo, é aí que se vê a diferença, ok? É aí que se vê a diferença da Sport TV nos jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto, ok? As pressões que fazem sobre cada decisão da arbitragem, sobre cada decisão do VAR, sobre tudo, é impressionante a Sport TV. Custa-me a acreditar como é que ainda há benfiquistas que assinam a Sport TV, mas eu acho que isto tem a ver um pouco com o facto do Benfica não ter medo. E é aí que eles veem as pessoas que tomam as decisões no campeonato, no futebol português, que veem que o Benfica não mete medo. O Benfica não mete medo a ninguém. E é isso que vocês têm que pôr. O Benfica a continuar assim, meus amigos, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos consegue ganhar. Pode ganhar um campeonato ou outro, mas não vai dominar o Futebol Clube do Porto, nem o futebol português. O Futebol Clube do Porto vai continuar a dominar porque eles sabem que eles metem medo. E o Benfica não mete medo a ninguém. Seja a nível diretivo, seja a nível de adeptos, ok? Ponham isto na cabeça, amigos. Enquanto não puserem isto na cabeça e não compreenderem o que é que se passa e não forem contra tudo e contra todos, mas vejam aquilo que se passa minuciosamente, ok? Analisem e cheguem às conclusões minuciosamente. Vejam quem são realmente os inimigos do Benfica. Vejam quem são realmente... Eu estou, neste momento, confesso que estou estupefacto com as atuações do presidente do Benfica e a direção do Benfica em relação a estas nomeações inacreditáveis.
é impressionante, ok? É impressionante. E estou indignado porque eles continuam a fazer aquilo que querem, porque o Benfica não mete medo a ninguém. Este árbitro, se fosse de Lisboa, se fosse exatamente com as mesmas condições, e o jogo fosse no Norte, no Porto, etc., não se realizava o jogo. Posso-vos garantir que não se realizava o jogo. Se eles com 90% de jogos beneficiados pelas arbitragens são prejudicados num ou noutro lance num jogo, fazem aquilo que fizeram, meus amigos, ouçam. Eu só me lembro, só chamo a atenção o jogo de Passos de Ferreira Porto. Vejam bem, não vejam o resumo, porque o resumo não diz nada, é selecionado pelas televisões, mas vejam o jogo todo, Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto. O Porto foi dos jogos mais escandalosos da história do futebol, na minha opinião, e mesmo assim o Sérgio Conceição conseguiu, no final do jogo, ser expulso contra um árbitro que o tentou ajudar de todas as formas, mesmo assim perdeu o jogo. Vejam esse jogo é bem característico daquilo que se passa no futebol português. O Porto foi beneficiado do primeiro ao último minuto, com lances inacreditáveis, e mesmo assim, o Sérgio Conceição, no final do jogo, porque não ganhou os 3 pontos, porque os benefícios não fizeram levar à vitória, ainda teve a lata de reclamar junto dos árbitros e de ser expulso. É impressionante, meus amigos. Aquilo que se passa em Portugal neste momento é impressionante.